Meus amigos, dando continuidade a esse bate-papo em tempo de coronavírus, eu tenho recebido muitos apelos dos amigos para me manifestar a propósito do ex-juiz Sérgio Moro, esse personagem tão discutido há coisa de pouco mais ou menos 6, 7 anos no nosso país, e que não me é um personagem estranho, porque há 5 anos, pouco mais ou menos, eu tive a oportunidade de me manifestar acerca deste cidadão e o fiz através das páginas do prestigioso site Bahia Notícias, em que teve uma visualização de mais de 100 mil pessoas, e eu então já previa o desenrolar desses acontecimentos. Não porque eu tivesse bola de cristal, mas porque logo no início da atuação deste atleta aí, digamos assim, eu já desconfiava que ele viria a tornar-se esse cidadão deletério e nefasto que ele vem demonstrando que ele é. Mas antes de ingressar na análise da conduta pessoal, funcional e política deste ex-juiz, eu gostaria de lembrar aos amigos que o nosso país, o nosso povo, gosta muito desses falsos heróis. Não é de hoje que aparecem esses personagens que do nada eles assumem o protagonismo total na sociedade com um discurso falso moralista, com um discurso demagogo, com um discurso manipulador, como é o caso deste ex-juiz. E para ficarmos apenas na história recente, vamos nos lembrar daquele promotor Demóstenes Torres, que parecia querer ser o original, o grande Demóstenes, o extraordinário orador grego, de conduta ilibada, propugnador da moral e dos bons costumes. Esse Demóstenes Torres, toda vez que aparecia na televisão, era para fuzilar, porque tem que matar, porque a impunidade, porque o judiciário leniente, o judiciário complacente, um parlamento, pena de morte. Não pode ir, quando vamos ver, envolvido com caça-níquel, envolvido com baralho, com pio, com jogo de dado, com carrinho cachoeira, com isso, com aquilo. Foi o primeiro grande falso moralista do Brasil que caiu. Passado um tempo, do nada, aparece Joaquim Barbosa. Esse Joaquim Barbosa, aliás, eu já conhecia antes dele assumir aquele protagonismo lá atrás, de gritos, de ofensas, de agressões a colegas, a ministros, a advogados, a jornalistas. Mas lá atrás, ele afastado, alegando que está com um problema crônico de coluna, ele pediu afastamento de lá das suas funções ministeriais no Supremo. Muito justo. O cidadão está com problema de coluna, ele não pode, é justo, está na lei, é legal. Mas, uma certa ocasião, eu estou no Rio de Janeiro, lá depois tratando de um assunto jurídico, lá depois de meu dia de trabalho, eu resolvi tomar um chopinho no Amarelinho, lugar da boemia carioca, da famosa boemia carioca. Eu tomar um chopinho ali e tal, para me desestressar. Daqui a pouco a minha atenção é desviada por gargalhadas tonitruantes
até um tanto ou quanto inconveniente para o local. Eu, quando olhei, era o Joaquim Barbosa, com uma loura. Ele, aqui para nós, ele tem bom gosto. Uma loura de corpo curvilíneo, de lábios sensuais, tomando chopp, já estava na quinta ou na sexta rodada de chopp. E eu perguntei a mim mesmo, mas esse cidadão aí, esse ministro, ele não está afastado, recebendo dinheiro público, ganhando o que nenhum brasileiro médio por mês sonha em receber por ano? Não, ele estava lá nas libações etílicas da vida, se divertindo no fim de tarde do Rio de Janeiro, na companhia de uma louraça, enquanto nós aqui, e depois viríamos a acreditar que ele seria a salvação do Brasil, como proclamou a Rede Globo. Essa rede que é especialista, essa rede de televisão que é especialista em elevar, tirar da planície essas figuras medíocres, agressivas, ignorantes, destrutivas, e dar um protagonismo injustificado e merecido. Chegamos agora em Sérgio Moro. Eu não posso iniciar meu comentário sobre esse ex-juiz sem antes rememorar a frase de Thomas Carlyle, teatrólogo, romancista, filólogo, historiador, honra e glória da Inglaterra, que deixou consignado para a história exatamente para poder definir elementos do tipo deste Sérgio Moro. Dizia ele: nada é mais perigoso na sociedade do que um homem sem caráter. Essa frase é profunda. Essa frase descreve em gênero, número e grau o comportamento deste cidadão que contribuiu decisivamente para o ergaste, para quase que a destruição do sistema jurídico brasileiro, invertendo e subvertendo todas as regras do direito, regras milenares do direito que estão aí para nos proteger a todos. Esse manipulador, esse alcaguete, desde o início da sua atividade, lá atrás, na investigação do Banestado, que por sinal não puniu ninguém. Se você procurar aí, caro amigo, na internet, quem foram os punidos pelo Banestado, pelo processo do Banestado, você vai ver lá a presença de um delator preferido, de um delator de algibeira, que é esse doleiro Nassif, que aí reapareceu na Lava Jato e criou toda essa senda destrutiva, não somente no mundo jurídico, mas principalmente na economia, porque concluiu por destruir a engenharia nacional, invertendo completamente a orientação dos países cultos e civilizados, na medida em que pune-se pessoas e não empresas. Basta que nós nos lembremos que aquele fardamento extraordinário, belo, do ponto de vista estético, das divisões nazistas, aquelas capas esvoaçantes, aquela roupa sofisticada que o nazismo empregou para iludir pelo olhar,
foram desenhadas todas elas com a participação direta de um design que hoje as empresas são a que dominam o mundo da moda internacional, que é o Hugo Boss, amigo pessoal do Führer. Então o Hugo Boss colaborou com o nazismo, nem por isso a empresa dele foi destruída, como a engenharia nacional o foi por obra e graça desse farsante, desse homem que se especializou em derrubar, em querer destruir governos eleitos, como fez lá atrás com Dilma Rousseff. Apesar de todos os defeitos do governo de Dilma, ele foi decisivo no apeamento dela. Ele foi decisivo numa série de problemas que ele causou com o governo Temer, inclusive culminando com a prisão do próprio Temer, a prisão irregular e arbitrária do próprio Temer, pelo parceiro dele lá do Rio de Janeiro, e agora com o governo Bolsonaro, que ele pretendeu já pela segunda vez derrubar, sempre usando esses métodos que lhes são tão próprios e tão caros, do subrepetício, da falsidade, da escuta, da mentira, do engodo, da fraude, que são as especialidades desse juiz jejuno primário em matéria de direito, que chocou a todos nós quando, numa entrevista no programa de Pedro Bial, questionado sobre o livro que estaria lendo naquele momento, ele disse que não estava lendo livro nenhum, que ele gostava de biografia, mas que não sabia sequer citar a última biografia que tinha lido. Derrapando no idioma, agredindo o português, escutando telefone de advogado, delação seletiva, não vem ao caso. Um dado momento, um delator quis envolver o nome de um político famoso aí que também está querendo derrubar o presidente, lá o Fernando Henrique Cardoso. Não, Fernando Henrique não, esse aí não vem ao caso. Então, como preliminar de uma série de pronunciamentos que eu farei sobre esse ídolo de pé de barro, era o que eu tinha para lhe dizer, não sem antes afirmar que vou fazer aqui muitas análises acerca da conduta desse cidadão, inclusive vou querer saber quem é efetivamente Tacla Duran e o porquê Tacla Duran é um sujeito tão temido pela mídia nacional. Por hoje era esse o meu recado.